Bem, pessoal, então é os platinados no lugar, tá? Tive que assentar mesmo com a arruela aqui atrás, mas ó, tá girando direitinho em torno do eixo, tá? Os dois lados, o lado de cá tá um pouquinho apertado, mas tá girando. Bem, aí agora vou fazer aqui um ajuste da abertura e vamos seguir para frente. Macete para colocar esse negócio: afrouxa o platinado, afrouxa aqui, ó, o ajuste de abertura do platinado, porque ele fica fazendo muita pressão, diferente dos outros, desses aqui que foram os adaptados. O assento dele aqui no cane fica fazendo muita força, empurrando o platinado e fica ruim de colocar. Então afrouxa aqui, platinado da base, nesse parafuso, afrouxa ele. Isso aqui, ó, deixa eu dar foco, que aí ele vai ficar, ó, vou mostrar onde cá que tá melhor, tá mais duro, ó. Ele vai ficar frouxo aqui, que é onde a gente regula a abertura. Beleza? E agora eu vou regular a abertura e vou mostrar como é. Bem, com um calibre de lâminas como esse aqui, tá? Vocês vão escolher, no caso da RD350, 0,35 milímetros. Então, pessoal, paro por aqui a explicação, porque nada deu certo, não pega a regulagem esse platinado. Tem algo errado no eixo, tem algo errado em algum lugar, então eu vou fazer algumas medidas para poder tirar a prova dos 9. Bem, pessoal, então pelos últimos vídeos vocês viram que eu consigo montar aqui o conjunto de platinados, mas eu não consigo achar o ponto. Então, por causa disso, eu vim tirar algumas medidas para comparar na teoria o que está acontecendo na prática. Quer dizer, eu vou tentar entender para ver se esse cane, se ele não está empenado, tá? Se ele não tem nenhum problema com relação à geometria aqui, tá? Porque ele pode estar com essa ponta um pouco torta para o lado, e aí pode estar atrapalhando o funcionamento do platinado. Então hoje eu vou fazer algumas medidas aqui. Eu já sei que essa parte mais protuberante dele aqui, como nós já medimos, tá? Aqui nós temos 15,3 milímetros e aqui atrás nós temos 14,4. Então isso nos dá uma diferença de 0,9 entre a parte mais alta aqui e a parte mais baixa do lado de cá. Isso é bastante para o platinado abrir, porque o platinado só tem que abrir até 0,4, menos que a metade. Então, dito isso, esperar dar foco, a primeira experiência que eu vou fazer é a seguinte: eu vou ajustar o platinado aqui na parte mais baixa, certo? Na parte mais baixa, com ele fechado. E vou girar a parte mais alta dele, que está aqui marcada inclusive, até aqui. Bom, se a diferença daqui para cá é 0,9 milímetros, então esse platinado vai ter que ser empurrado 0,9 para cá e aquele vai ter que abrir 0,9. Correto? É lógico, se eu abro 0,9 ali, ele abre 0,9 aqui. Se a geometria não tem como fugir. Tá? Eu fiz até essa simulação no CAD, tá? Fiz esse desenho disso aqui em CAD para a gente poder comparar. Não importa a posição que está aqui fixada. Se aqui empurrou 0,9, aqui vai ter que abrir 0,9. Vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, para garantir, eu peguei aqui atrás, eu passo a chave, ó. Olha para ver que aqui não tem ressalto. Tá? Porque aqui assim já tem um ressalto, ó, do cane. Aqui não, então tá lisinho. Então eu sei que aqui é a parte mais baixa do cane. E ajustei com o platinado todo fechado.
Tá aqui, ó. Ajustei com ele todo fechado. Aí agora o que eu vou fazer, eu vou pegar a parte mais alta, trazer para cá, ó. Ó, o platinado ali, ó. Não sei se dá para ver direito, mas ele abriu. Ele abriu. Aqui é a parte mais alta do cânion, ó, para ver ali o ressalto, tá? Do lado de cá, ó, é a parte mais baixa do cânion. Ó, passo aqui a chave, ó. Vou trazer a chave, a parte mais alta do cânion para cá, para vocês verem. Ó, a parte mais alta ali, ó. Tá aqui pintado de branco, ó. Eu venho com a chave aqui, ó. Ó, ela pega, ó. Ela pega ali, ó. Tem um salto, tá? Do lado de cá. É a parte mais baixa, não tem o ressalto. Olha lá, ó, não tem o ressalto. Então aqui, o platinado tem que estar aberto 0,9 milímetros, que é a diferença do lado de cá para o lado de cá. Se não tiver aberto isso, tem algo errado. É o que eu estou imaginando que está acontecendo. Que esse cabeça aqui está amassada para o lado de cá. Então está empurrando a parte mais baixa e está faltando na parte mais alta. Não sei se estão entendendo o que eu estou dizendo. Mas se essa pontinha estiver torta para lá, ele vai estar empurrando mais a parte baixa do que deveria e de menos a parte alta. Vamos ver então. Meu calibre, pessoal, não tem 0,9, logicamente, mas eu tenho 0,5 e 0,4, essas duas aqui. Eu vou juntar os dois, né? Vou juntar esses dois aqui e vou tentar fazer passar por aqui. Eu juntei aqui as duas palhetas para dar 9 milímetros, 0,4 com 0,5, 0,9. Eu venho aqui, ó, não entra de jeito nenhum. Tentei com 0,5, então 0,5 entra apertado. Então tentei com 0,4, 0,4 entra legal. Então tá abrindo menos da metade que deveria abrir. Então a ideia que eu tô tendo é o seguinte, tá vendo menos que eu deveria, ó. Então a ideia que eu tô tendo é o seguinte, esse troço tá empenado pro lado de lá. Então tá empurrando mais pro lado menor e menos pro lado maior. Essa é a minha teoria. Então o que fiz agora? Coloquei o platinado. Antes eu tinha ajustado ele fechado na posição mais baixa. E aí rodei para a posição mais alta. Deveria dar uma diferença de 0,9. Não deu, mas é a diferença de 0,4. Agora eu fiz ao contrário. Coloquei ele na posição mais aberta com 0,9. Aqui. Vou trocar de mão para ficar melhor. 0,9. Aí o que eu faço? Rodo. Então o que deveria acontecer? Ir para 0, né? Vou lá para a parte mais baixa. Para a parte mais baixa, ele fica com uma abertura, deveria ser 0, né? Ele fica com uma abertura de 0,5. Quer dizer, exatamente o que falta para abrir todo, falta para fechar todo. Tá? O que falta para abrir todo é 0,5. Ele abre só 0,4. Aí agora eu boto ele aberto 0,9. E ele, quando fecha, fecha até 0,5. É o que falta. Brabo, né? E aí ele fica aberto. Então se eu regulo ele para a abertura máxima, ele não fecha. Bom, deveria fechar, né? Na parte mais baixa. Então agora o que eu vou fazer? O que eu estou pensando é que a parte mais baixa aqui do câmbio está torta para cá. Então fica empurrando o platinado sempre aberto.
Vamos ver se é isso. Bem, pessoal, peguei as placas de fixação de platinado, aquelas minhas antigas, porque elas se encaixam bem aqui. Essas aqui, as lá de Seattle, né? Elas não encaixam direitinho. Então eu coloquei essas duas aqui, que elas se encaixam bem, tá? Ficam uma por cima da outra direitinho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar esse parafuso e esse parafuso como referência. Vou medir a distância daqui a aqui. E aí depois eu meço a distância desse parafuso até a parte mais baixa. Por quê? Daqui até aqui tem que ter um comprimento. Essa peça aqui no meio tem 14 pontos. Eu anotei aqui. Na parte mais baixa tem 14,4 milímetros. Menos o que está aqui é o que sobra aqui. Se essa peça estiver torta, vai ter que dar um valor diferente do calculado. Entenderam o raciocínio? Eu estou fazendo aqui um cálculo ideal da geometria, porque isso aqui tem que estar centralizado, certo? Cálculo ideal. Então eu peço a medida daqui, subtraio isso que está aqui no meio, tá? E aí eu vou ter essa medida aqui teórica. Aí eu venho aqui com o paquímetro e meço para ver quanto é na prática. Se tiver muito diferente, esse trem está empenado. Porque para mim a parte mais baixa está empurrando muito o cano. E aí não está dando a variação que eu preciso de abertura do platinado. Vamos ver. Então, pessoal, fiz as medidas aqui, ó. Estou só mostrando como eu fiz, tá? Eu já medi, tá? Medi esse espaço aqui e medi do lado de cá também, considerando a parte mais baixa do cano, tá? Parte mais baixa, certo? Considerando a parte mais baixa. Medi, rodei para cá, ou rodei para cá e medi. Deu 10,4 de comprimento. Pessoal, voltando aqui, já fizemos as medidas aqui do cano. Chegamos à conclusão que a parte mais baixa dele, que está para o lado de cá agora, né, está empurrando o platinado demais para lá. Que a distância medida está menor que a calculada. Agora, é o cano que está empenado, ou é a ponta do virabrequim que está empenado. E aí foi o primeiro pensamento meu. Eu falei, bom, agora babau, né? Porque se estiver empenado, eu não vou abrir esse motor para desempenar essa ponta de vira, não. Aí me ocorreu uma coisa: o came é apoiado no rotor que está lá dentro. Então, se o rotor estiver fazendo assim, o rotor estiver torto, vai dar essa diferença. Então eu vim aqui medir, certo? Vim aqui com o paquímetro em relação à carcaça do rotor e fui medindo. Medi aqui, aí vim aqui, rodei um pouquinho, fui rodando de 45 em 45 graus. Rodei para cá, fiz a medida. Tá aqui, ó. Medi mais de uma vez, como dizem, né? Meça 2 vezes e corte uma, né? Fiz mais de uma medida. E a variação, essa medida que está errada. Então a variação ficou entre, na primeira rodada de medidas, a menor medida ficou 51,5 e a maior medida 54. A uma distância de 31,1 milímetros do centro. Eu medi dentro desse furo aqui, ó, a primeira rodada de medidas, tá? Dentro desse furo aqui, aqui, ó. Depois eu fiquei com medo de estar pegando na parte de plástico, e na parte de plástico tem alguns detalhes para dar diferença, então eu peguei aqui, ó.
bem em cima da pista. Bom, não mudou muito, ficou variando de 53 a 54, então tá dando uma variação aí, como tá mais para dentro, né? Mais para fora tá dando a variação de 2,5 milímetros, mais para dentro de 1 milímetro. Considerando que isso está uma distância, a primeira medida, eu fiz uma distância de 31,1 milímetros do raio. A distância do centro até aqui tem 31,1 e do centro até aqui tem 21,2. Eu tenho como matematicamente e até graficamente, usando o AutoCAD, saber o quanto que essa variação está dando na cabeça do virabrequim, por cálculo, certo? Por cálculo, eu posso calcular isso. Eu não tenho as ferramentas para medir, mas eu vou desmontar isso aqui depois, vocês vão ver. Mas eu não tenho as ferramentas para ficar aqui medindo o quanto que está empenado. Agora, eu acredito que se tiver empenada a ponta do virabrequim, vai ser menos de 1 milímetro. Porque o efeito do empeno aqui na ponta, nessa região, é bem menor aqui no meio, tá? Mas eu estou acreditando que o maior problema é o assentamento do rotor. O rotor está mal assentado no eixo do virabrequim. Então eu vou desmontar isso mais para frente e vou tentar assentar, batendo com martelo de borracha no rotor, para ver se ele fica melhor assentado no virabrequim e aí não passa essa variação aqui para a ponta. Pode ter sido um erro de montagem meu na hora de assentar o virabrequim. Então é isso aí. Isso aqui são as anotações que eu fiz das medidas. Isso aqui é o eixo de câmbio. Ele tem uma parte central fora do centro. Então ele varia aqui assim, ó, em relação ao centro, 0,9 milímetros. A parte de dentro dele, a parte menor dele, tem 14,4 milímetros de diâmetro. A parte mais externa dele tem 15,3. Uma coisa que eu não falei ainda, como é que eu sei que esses números aqui estão certos? Porque um colega mediu um eixo desse e deu valores parecidos com os meus. O dele deu, se não me engano, 15,3 na parte de fora. Então o meu gasto não está. Então ele tem essa variação aqui, ele empurra o platinado de 0,9 milímetros. Aí vocês viram eu fazendo o teste lá. Eu paro o platinado aqui na parte mais baixa, giro até a parte mais alta, e aí a abertura do platinado dá só 0,4. Tinha que chegar a 0,9. Faço ao contrário. Coloco ele na parte mais alta, giro para a parte mais baixa. Tinha que chegar a 0. Coloco ele na parte mais alta, aberto 0,9. Giro para a parte mais baixa, ele deveria dar 0. Deveria fechar. Mas não, ele fica aberto 0,5. Quer dizer, exatamente a diferença. 0,5, 0,4, 0,9. Tá? Bom, então, tá claro que meu eixo está empurrando demais esse lado de cá, ó. Tá? Ele está empurrando, ele está torto para o lado de cá, ó. Quer dizer, empurra demais o platinado na hora que ele tinha que estar fechado e empurra de menos na hora que ele tinha que abrir. Por isso que ele abre pouco. Como que eu... Aí, para confirmar a situação, fui lá na moto, vocês viram, botei 2 parafusos, medi daqui a aqui, ó. Medi daqui a aqui, deu 36,7 milímetros. Bom, então, calculado. Daqui a aqui, medido, tem 36,7. Então, subtrai 14,4 dessa medida toda, divido por 2. Tem que dar essa distância aqui, certo? Correto? Ó,
Tiro isso aqui do meio, tiro esse valor aqui do meio, que é o km. A distância entre o km e o parafuso é o que sobra, dividido por 2, né? Porque tem o lado de cá também. Deu 11,15 milímetros, calculado. Isso é o cálculo, considerando o quê? Que o km está centrado. Isso é geometria, pessoal. Geometria, matemática, teoria. Então, na teoria, se tivesse tudo alinhadinho, a distância daqui a aqui tinha que ser 11,15. E vocês viram eu medindo lá, deu 10,4. Quer dizer, a minha hipótese está certa. Essa distância que está pequena demais. Quer dizer, o km está empurrando muito o platinado na parte que deveria estar empurrando menos. Está empurrando mais do que devia. Essa distância está muito pequena, então está forçando o km. Está dando uma variação do que deveria ser de 0,75. Quer dizer, toda a variação que eu tinha foi embora. Foi embora. Isso aqui, ó, essa pré-carga que o km está fazendo no platinado, está matando toda a variação de abertura do platinado. Certo? Aí, o que pode estar estragado? A ponta do virabrequim pode estar com a ponta empenada. Ou, uma coisa que eu pensei depois, o rotor pode estar mal assentado no eixo do virabrequim. Aí, como o eixo de km é apoiado no rotor, não é apoiado no eixo do virabrequim, então ele pode estar torto. Então, agora é o próximo passo. Medir essa variação. Então, o próximo passo está aqui. Como vocês viram lá também, eu fui enfiando o paquímetro, a vareta do paquímetro, e fui medindo as distâncias em relação à carcaça. Então foi dando, ó, 54. Isso aqui é a mesma medida, tá? Eu punha a chave lá, girava, como vocês viram, e ia medindo. Media 2, 3 vezes o mesmo lugar, que é o correto, o indicado, né? Fazia uma medida, 2 medidas, 3 medidas. Deu 54, 54, 53, 53, 53, 53,5, né? Para confirmar. Então a maior variação que eu tive foi de 51, que eu acho que esse 51,5 está errado, mas deixa para lá. Pior caso, 51,5 a 54. Tá? Então dá 2,5 de variação. Então o meu rotor, quando gira, ele faz assim, ó. Certo? Ele fazendo assim, ele faz o cano fazer isso, ó. Então, se o lado mais baixo do meu cane estiver para o lado de cá, ó, que é o lado que está mais tombado assim, meu cane vai ficar apontando, vai pegar a parte mais baixa, vai ficar pressionando o platinado de maneira errada pro lado errado. Bom, outra coisa que eu posso fazer também, que eu vou fazer, a distância que eu medi essas posições aqui, ó, estava a 31,1 milímetros do centro do rotor, do eixo. Então, eu fiz a medida a 31,1 e fiz outra medida a 21,2. Eu posso pegar essa variação de 2,5 milímetros e trazer para o centro. E aí, na teoria, saber quanto que é o ponta do meu virabrequim, se for ele que está empenado, está empenado. Posso fazer isso por cálculo também. Quer dizer, se a uma distância de 31,1 milímetros, eu estou tendo a variação de 2 milímetros, 2,5 milímetros,
Lá no centro não deve estar dando isso tudo. Então eu estou achando que a ponta do meu virabrequim não está torta não. Agora, se tiver, vai ficar, porque eu não vou abrir esse motor não, para consertar isso não. Aí eu vou dar um outro jeito para fazer esse came ficar alinhado. Bem, pessoal, então, depois dessa explicação e das imagens, sábado agora eu devo tirar o came, tirar a carcaça do alternador e trabalhar ali no rotor, para botar ele bem assentado, para ver se eu tiro essa variação. Aí vai ser outro vídeo. Grande abraço a todos e fiquem acompanhando essa minha briga com os platinados.